Aviso aos leitores, um livro de piadas espirituais, com amor e sem malícia. Atenção, peregrino curioso, este livro foi escrito com a única intenção de fazer você rir e talvez pensar um pouquinho. Não estamos aqui para ofender, desrespeitar ou derrubar nenhuma fé ou crença. A ideia é brincar com as peculiaridades das religiões, tanto reais quanto imaginárias, da mesma forma que fazemos piadas sobre o trânsito, sobre política ou sobre aquela vez em que pedimos comida e veio errado, mas comemos mesmo assim. Todo mundo já teve suas dúvidas existenciais, e rir delas é um jeito saudável de lidar com o grande mistério da vida. Este livro é como aquele amigo que conta piadas no churrasco. Ele não quer ofender ninguém, só te fazer sorrir enquanto a picanha não chega. E quem sabe até lembrar que, no fundo, a fé e o humor podem caminhar juntos. Se você tem uma crença, ótimo. Este livro não quer te tirar isso. Se você não tem, também está tudo bem. No fim das contas, o objetivo é fazer graça de tudo, inclusive de nós mesmos. Porque a vida já é séria demais e, como diria o mestre Zulkor, se você não pode rir do absurdo, talvez seja porque não olhou com atenção o suficiente. Então relaxe, abra sua mente e seu coração, ou pelo menos uma latinha de refrigerante, e venha se divertir com as histórias, teorias e piadas cósmicas que preparamos para você. E lembre-se, Deus, ou os deuses, ou o vazio do universo, tem um ótimo senso de humor. E se não tiverem, bom, aí é mais um motivo para rirmos um pouco mais por aqui. Boa leitura e boas risadas. Toda religião nasce de uma centelha, uma revelação, uma profecia ou um sonho, às vezes do tipo que só quem comeu muito queijo antes de dormir pode ter. Deuses são forjados nas mentes humanas com a mesma facilidade com que se imprime cartões de visita. Cada povo, cada cultura cria sua narrativa divina, convencida de que encontrou a verdade absoluta, enquanto todas as outras são meras variações do delírio coletivo. Neste livro, vamos explorar a fascinante dinâmica das crenças e como elas moldam, manipulam e, com frequência, nos fazem dar boas gargalhadas. Da Bíblia cristã, que promete o fim do mundo e uma ressurreição coletiva, aos textos sagrados hindus, onde deuses têm mais braços que um polvo, cada religião apresenta um mosaico de regras e dogmas cuidadosamente elaborados. Mas o que acontece quando colocamos todas essas verdades na balança e descobrimos que, no fundo, são todas versões do mesmo jogo? Seja Moisés, que subiu uma montanha para buscar pedras escritas à mão, ou o pastor moderno, que prega via live no Instagram. A promessa é a mesma. A verdade está aqui e só você ainda não viu. No mundo das religiões imaginárias, as possibilidades são infinitas. Que tal uma divindade chamada Zalgor, o deus do Wi-Fi, que só concede bênçãos quando a conexão está estável? Ou talvez você prefira adorar Tórix, o senhor das segunda-feiras, cuja ira só pode ser aplacada com uma boa xícara de café. Criar crenças é uma arte e, como toda arte, tem suas incoerências, que fazem mais sentido com um pouco de sarcasmo. Prólogo, nasce um profeta, ou talvez um comediante, bem-aventurados os que acreditam sem ver, porque não precisam gastar dinheiro com óculos. Evangelho, segundo o humorista, capítulo 1, versículo 1. Sim, estamos aqui para falar de religião, fé e as infinitas formas pelas quais a humanidade inventou deuses, mitos e mandamentos, e você está convidado para essa jornada crítica e bem-humorada pelas crenças reais e imaginárias. Porque, sejamos sinceros, se existe um céu lá em cima, deve estar rolando uma baita risada assistindo ao circo aqui embaixo. Capítulo 1. Deuses falsos e como dominar pessoas. Quem nunca ouviu falar do venerado Zulkor, o deus das chaves perdidas? Ele promete encontrar suas coisas desde que você sacrifique uma meia sem par, e quem ousa duvidar de sua existência será amaldiçoado a perder o celular no modo silencioso. Mas calma, Zulkor não está sozinho. Temos também Blatron, o deus das conversas de WhatsApp que nunca terminam. Seus fiéis acreditam que, se ignorarem as mensagens, alcançam a iluminação ou bloqueio. Brincadeiras à parte, é impressionante como religiões, fictícias ou não, são usadas como ferramentas de controle. Basta uma boa história e pronto, eu fui escolhido por Deus. Vira a licença para manipular, dominar e, claro, cobrar o dízimo. Quem nunca ouviu essa promessa? Prometem que você vai para o céu, mas só se pagar a mensalidade. Capítulo 2. A lavagem cerebral em nível internacional. As escrituras dizem: qualquer livro, qualquer página. E a partir dessa frase mágica, plim, a pessoa aceita qualquer absurdo. O mecanismo é simples, repete-se uma mensagem o bastante até que ela se torne verdade. Seja na Bíblia, no Alcorão, nos Vedas ou no livro de ouro do Zirblatismo, uma religião que acabei de inventar, cujo mandamento é: nunca deixe a tampa do iogurte dentro da geladeira. Uma coisa é certa, repetições condicionam o cérebro. E não é que funciona? A partir daí, qualquer guru pode afirmar que falar 3 amens desbloqueia o cartão de crédito celestial. Quem precisa de lógica quando se tem rituais mágicos? Capítulo 3. Bíblias sob medida. Quem quer uma? Cada religião traz sua versão do que Deus realmente quis dizer. A Bíblia cristã tem mais versões que atualizações do Windows. A Bíblia King James, refinada. A Bíblia NVI,
Modern, a versão da Igreja de São Alface dos Últimos Sanduíches, vegana. A ideia é clara. Cada comunidade cria um manual de instruções divino, que melhor se encaixa em seus interesses. Alcorão. Não há Deus senão Alá, ou seja, o cliente só pode comprar no monopólio. Torá, 613 mandamentos, porque 10 eram poucos e a complicação é um bônus. Bhagavad Gita. Não se preocupe com o resultado, apenas faça a sua parte. Perfeito para chefes exploradores que não querem dar aumento. A verdade é que todas essas obras acabam parecendo cláusulas de contrato que ninguém lê, mas todo mundo diz que entendeu. Capítulo 4. Novas religiões e seus fundamentos absurdos. Agora vamos inventar juntos algumas seitas modernas para mostrar como tudo isso é uma questão de storytelling criativo. Igreja do Grande Espaguete Voador. Quem acredita se torna um macarrônico e garante porção dupla na cantina celestial. Culto de Blop, o deus borbulhante. Seus seguidores só se comunicam por bolhas de sabão. Eles acreditam que a existência é uma série de bolhas que estouram e renascem. E não tem problema se parecer ridículo, porque toda fé precisa de um toque teatral. Zordianismo. Regido pelo deus Zord, o onipotente controlador remoto do universo. Ninguém nunca o encontra quando precisa. O que essas religiões fictícias mostram é que o absurdo é um ingrediente essencial para qualquer fé. Mas, curiosamente, o que nos faz rir nas novas crenças é o mesmo que aceitamos sem questionar nas antigas. Capítulo 5. Contestando as frases sagradas, com muito humor. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19:24. Se for um camelo fitness, talvez ele consiga. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Exceto o Wi-Fi nos domingos na igreja, aí falta mesmo. Inshallah, Alcorão. Significa se Deus quiser, mas também é usado para evitar compromissos. Se Deus não quiser, a culpa não é minha. Capítulo 6. Conclusão. Fé, poder e a piada. Cósmica final. Olhando para toda essa loucura, só dá para concluir uma coisa. A fé é uma força poderosa, mas também uma piada cósmica. Deuses surgem e desaparecem, livros sagrados são reescritos e, no fim, todo mundo se leva muito a sério. A busca pelo divino é válida, mas o que realmente encontramos no caminho são outros humanos tentando nos dizer como viver. Então, que tal acreditar na liberdade de pensar por si mesmo? Se for para seguir um mandamento, que seja este. Não leve nada muito a sério, especialmente o que prometem em nome de Deus, e como diria Zulcor, amém, e se encontrar a chave, me avisa. Esse livro fictício, claro, é uma sátira com a intenção de provocar reflexões e arrancar risadas. Se ficou alguma dúvida, lembre-se de uma última citação importante. O humor é a forma mais inteligente de lidar com o absurdo da vida. Capítulo final, versículo do bom senso. Capítulo 7. Como surgem os profetas. Entre charlatões e visionários de fim de semana, a história nos mostra que basta alguém dizer que ouviu uma voz divina para inaugurar uma religião. Aconteceu com Moisés, Maomé e até com Jairúclis, o profeta da picanha mística, líder da ordem da carne divina. Segundo ele, Deus se manifestava na fumaça do churrasco e deixava claro que os vegetais eram uma provocação do inferno. O curioso é que muitos desses profetas nem sempre começam como manipuladores, mas a coisa desanda quando percebem que dá para ganhar dinheiro e poder com a fé dos outros. Uns até acreditam nas próprias mentiras, mas a maioria sabe exatamente o que está fazendo. Quem nunca viu aqueles gurus de autoajuda prometendo o segredo para a abundância? Desde que você compre o curso completo por apenas 12 vezes sem juros. Capítulo 8. A indústria da fé. A fé. Como produto religião, é um dos mercados mais rentáveis do mundo. Sabe aquele pastor que grita no púlpito? Ele é basicamente um vendedor performático. Seja generoso e Deus multiplicará sua oferta. Você coloca R$50 na caixinha da igreja e, em troca, ganha esperança. Esperança não paga boletos, mas pelo menos você volta para casa achando que comprou um lugar no céu. Já reparou como muitas religiões vêm com pacotes exclusivos, tipo assinaturas premium, batismo simples, acesso básico ao clube celestial, batismo com água benta premium, garantia estendida contra mal olhado e acesso prioritário a orações de emergência. Dízimo VIP, descontos em retiros espirituais e uma vaga com o nome gravado no banco da igreja. E não para por aí. Os megatemplos parecem shopping centers, tem praça de alimentação, estacionamento, loja de lembrancinhas e até sessões de aconselhamento espiritual express. Tudo isso com o selo de aprovação divina, ou do departamento de marketing, que é quase a mesma coisa. Capítulo 9. Deus personalizados criando sua própria religião. Tô cansado das religiões convencionais? Cria a sua, não é tão difícil quanto parece. Aqui vai um passo a passo. Invente um Deus com um nome impactante. Pode ser Frubius, o senhor dos despertadores, ou Tarkon, o guardião dos elevadores lentos. Crie um livro sagrado curto e confuso. O segredo é ser vago, algo tipo, a sabedoria está no que não se entende. Se ninguém entender nada, vão achar que é profundo.
Estabeleça regras arbitrárias. Exemplo: todo seguidor deve andar com uma meia do lado esquerdo e um chinelo no direito em honra ao equilíbrio cósmico. Prometa recompensas. Pós-vida. O pós-vida pode ser um paraíso com pizza infinita ou um lugar onde nunca falta internet. O importante é vender a ideia de que vale a pena sofrer agora. Fundamental, ofereça um caminho de redenção pago, porque afinal, nada é de graça nem o perdão divino. Pronto, em menos de uma semana você já pode estar liderando um culto próspero, com seguidores leais e um caixa generoso. Só não esqueça, a fé é um negócio delicado, e assim como todo mercado, às vezes ele quebra. Capítulo 10. Perguntas profundas e respostas desnecessárias. A humanidade se fez algumas perguntas difíceis ao longo da história e as respostas que as religiões dão são tão criativas quanto questionáveis. Vamos analisar algumas. Pergunta: por que existimos? Resposta cristã: fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Resposta hindu: é tudo uma ilusão cósmica chamada Maya. Resposta do zordianismo: porque o controle remoto da criação nunca funcionou direito e alguém apertou o botão errado. Pergunta: o que acontece depois da morte? Resposta islâmica: os justos vão para o paraíso, os ímpios para o inferno. Resposta do grande espaguete voador: há um vulcão de cerveja e uma fábrica de strippers. Resposta da igreja de Blop: as almas voltam em bolhas maiores ou menores, dependendo da quantidade de sabão espiritual acumulado. Capítulo 11. Citações famosas e como elas são usadas. Fora de contexto. Religiões adoram usar frases fora de contexto para justificar qualquer coisa. Pegue uma citação do Alcorão, da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado e pronto. Você tem uma autorização divina para justificar desde boas ações até guerras. Amai-vos uns aos outros. João 13:34. Claramente ignorado quando o trânsito está engarrafado e alguém te fecha. Olho por olho, dente por dente. Êxodo 21:24. Aplicado fielmente no Twitter e em discussões de WhatsApp. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Isso vale até para os pastores que pregam essa frase enquanto aparecem de terno Gucci. Capítulo 12. A última verdade. Toda religião é uma história bem contada. O que todas as crenças têm em comum é a necessidade humana de criar sentido. No fim das contas, é tudo uma questão de narrativa. Cada religião é uma história sobre como chegamos aqui, para onde vamos e o que devemos fazer enquanto isso. Algumas histórias são mais complexas, outras mais simples. Algumas fazem promessas celestiais, outras ameaçam com tormentos eternos. E todas, sem exceção, pedem para você acreditar sem questionar. E a moral dessa história? Seja um crente, um ateu, um agnóstico ou um seguidor do Deus espaguete, não importa. A única coisa que importa é não perder o bom humor. Porque, no fim, a vida é um grande mistério. E se existe mesmo um Deus por aí, com certeza ele tem um baita senso de humor. Afinal, ele criou a humanidade, e isso já diz tudo. Epílogo, em nome de Zulcor, termina o livro. Se você leu até aqui, parabéns! Acabou de ganhar a bênção do Zulcor e nunca mais vai perder as chaves de casa. Ou não. E lembre-se, a fé pode mover montanhas, mas o bom senso faz você desviar delas. Amém, Inshallah, Shalom, Namastê e que o grande espaguete esteja com você. Capítulo 13. A ciência. Também tem seus dogmas e outras comparações incômodas. Religião é acreditar sem provas. Ciência é não acreditar sem provas. É uma frase popular, mas a linha entre fé e ciência pode ser mais tênue do que parece. Afinal, nem todo mundo que defende fervorosamente a ciência realmente entende as teorias que ela propõe. Assim como nas religiões, muitos seguem autoridades científicas sem questionar, repetindo jargões como quem recita versículos sagrados. Você conhece alguém que diz, estudos comprovam, mas não sabe explicar quais estudos, quem os fez ou o que realmente foi comprovado. A ciência é poderosa, mas às vezes é tratada como um novo tipo de religião. As pessoas acreditam em pesquisas do mesmo jeito que acreditavam nos oráculos de antigamente. A diferença é que agora o oráculo é um cientista com um jaleco e um PowerPoint. E tem mais, assim como as religiões competem pela verdade absoluta, diferentes correntes científicas também brigam para ver quem está com a razão. Freud e Jung não se bicavam, Darwin e os criacionistas estão em uma guerra eterna e, claro, físicos e filósofos discutem sobre a natureza da realidade como duas seitas rivais tentando converter seguidores. A disputa por quem possui a verdade nunca acaba. Capítulo 14. Os mandamentos dos ateus. Por quê? Até eles têm seus rituais. Ateus gostam de dizer que estão livres da religião, mas a verdade é que muitos também têm seus pequenos dogmas. Alguns são mais rígidos do que certos fundamentalistas religiosos. Veja só, Mandamento 1. Não terás outro Carl Sagan além de mim. Mandamento 2. Memes de Dawkins compartilharás. Mandamento 3. Desprezarás as festas de Natal, mas comparecerás para comer. E o ateu mais convicto é aquele que, ironicamente, nunca deixa de discutir sobre Deus. Se ele aparece em um churrasco e alguém menciona o nome Deus, pronto, pode se preparar para 2 horas de monólogo sobre lógica, razão e como a religião atrasa o mundo. É quase como se eles tivessem seu próprio púlpito portátil.
prontos para evangelizar ao contrário. No fundo, todos buscamos sentido, seja acreditando em um Deus, em vários ou na falta deles. O desejo de estar certo é universal. Até quem não acredita em nada acredita na ideia de que não acreditar é a melhor forma de acreditar. Isso faz algum sentido? Não? Ótimo, bem-vindo ao universo da filosofia de Bar. Capítulo 15, Céus, Infernos e outras promoções. Pós-vida. Cada religião promete uma versão diferente do pós-vida, e todas parecem tão específicas que é difícil não rir. Na mitologia nórdica, por exemplo, os guerreiros honrados vão para Valhalla, onde passam a eternidade bebendo cerveja e lutando, uma espécie de Oktoberfest eterna. Já no cristianismo, o paraíso é descrito como um lugar de paz e louvor constante. O problema é que nunca explicam quem vai cuidar da logística. Haverá fila para entrar? E se o arpista celestial pegar folga, quem vai animar a festa? Enquanto isso, o inferno é sempre descrito como um lugar de sofrimento infinito, mas com algumas diferenças culturais. Na versão cristã medieval, você é assado em óleo fervente por demônios sadistas. No zordianismo, o inferno é um lugar onde todos os canais de TV estão fora de sintonia e o controle remoto nunca funciona. No blopismo, as almas danadas flutuam em bolhas presas para sempre, ouvindo jingles de propaganda em loop infinito. E claro, existem aquelas religiões que acreditam na reencarnação. Mas aí fica a dúvida. Se você foi uma pessoa horrível, pode voltar como um pernilongo, e se for um pernilongo bonzinho, pode evoluir para uma borboleta na próxima vida? Ou pior, você se comporta bem a vida toda e reencarna como gerente de RH? Capítulo 16, a religião da tecnologia, o novo ídolo. Se antes as pessoas rezavam para deuses invisíveis, hoje elas fazem pedidos ao ChatGPT e à Siri. A nova geração já não pergunta ao sacerdote se seus pecados foram perdoados, mas sim ao algoritmo do Google se está com câncer por causa de uma dor de cabeça. E não nos esqueçamos do Instagram, onde cada curtida é uma bênção e cada seguidor perdido é um sinal de que você pode estar caindo na desgraça digital. Já pensou na possibilidade de uma religião totalmente dedicada à tecnologia? Poderia se chamar algoritmismo e seu profeta seria Elon Musk, o enviado dos robôs. Seus seguidores fariam jejum de redes sociais uma vez por ano e rezariam para não serem bloqueados pelo algoritmo divino do YouTube. Talvez no futuro, em vez de confessar pecados, apenas faremos upload das nossas más ações para o servidor celestial e aguardaremos um e-mail automático com a penitência. Capítulo 17. A verdade final. O que aprendemos com tudo isso? Se este livro provou alguma coisa, é que toda fé, por mais absurda que pareça, carrega uma pitada de verdade, ou pelo menos uma boa história. O ser humano é uma criatura que precisa acreditar em algo, seja no destino, em horóscopos, em deuses ou no fato de que segunda-feira será um novo começo. E isso, por mais estranho que pareça, é o que nos mantém funcionando. No fim das contas, a religião é apenas mais uma ferramenta que criamos para lidar com o desconhecido. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para construir coisas maravilhosas, ou para bater na cabeça dos outros. O problema não é acreditar, mas sim achar que só a sua crença é válida e que todo mundo que pensa diferente está errado. Então, meu caro leitor, se eu puder deixar um último conselho, que seja este: cultive a dúvida, mas nunca perca a capacidade de rir de si mesmo e dos absurdos ao seu redor. E claro, nunca confie plenamente em um livro, nem mesmo neste aqui, especialmente neste aqui. Capítulo 18. Religiões imaginárias avançadas. Como criar um culto de sucesso global? Chegamos ao ponto em que você pode estar se perguntando, mas se é tão fácil inventar uma religião, como eu lanço a minha e conquisto o mundo? Calma, pequeno guru em potencial, eu ajudo. Aqui estão os pilares fundamentais para criar um culto global de sucesso. 1. Tenha um slogan forte. Toda boa religião precisa de uma frase simples e impactante, algo fácil de memorizar e que pareça mais profundo do que realmente é. Exemplos. Tudo já está escrito, mas você pode apagar e reescrever. Sofrer é opcional, mas doar é essencial. Só o silêncio contém a verdade. Ou você pode comprar nosso curso e descobrir mais. Lembre-se, quanto mais ambíguo, melhor. Assim cada pessoa interpreta como quiser, mas acha que você é um gênio. 2. Crie simbolismos complicados. Toda religião de respeito precisa de rituais estranhos. Se parecer esquisito o suficiente, os fiéis vão acreditar que é algo profundo e especial. Aqui vão algumas ideias. Bendição do fone desembaraçado. Toda terça-feira, os seguidores devem enrolar e desenrolar fones de ouvido em busca da paciência divina. O jejum do Wi-Fi. Uma vez por mês, os crentes desligam o roteador por 30 minutos e meditam sobre a vontade dos dados móveis. O ritual das meias alternadas. Cada fiel usa uma meia de cor diferente em cada pé, como símbolo de que o equilíbrio está na confusão. Quanto mais difícil for seguir o ritual, mais satisfeitos os seguidores se sentirão por conseguir cumpri-lo, e o melhor, quem fracassar vai se sentir culpado e, claro, estará pronto para doar mais como forma de redenção.
Terceira, adicione uma previsão apocalíptica. Religiões amam prever o fim do mundo. É uma forma excelente de manter as pessoas ansiosas e, consequentemente, obedientes. Sua previsão pode ser vaga o suficiente para ser sempre imprevisível. Como? Quando o céu encontrar a Terra, a era das máquinas terá início. O fim se dará no terceiro alinhamento de Saturno com o algoritmo de recomendação do YouTube. No ano em que ninguém esquecerá de levar o carregador do celular, o mundo mudará para sempre. Não se preocupe se o apocalipse não acontecer. Outras religiões vêm adiando o fim dos tempos há séculos, e o segredo é sempre dizer: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Capítulo 19. Os perigos de acreditar em tudo e também de não acreditar em nada. Agora, uma pausa para refletir de forma um pouco mais séria, mas não muito. Existe um equilíbrio delicado entre a crença cega e o ceticismo extremo. Acreditar em tudo torna a pessoa vulnerável, pronta para ser manipulada por qualquer charlatão, com um sorriso carismático e um discurso bonito. Mas não acreditar em nada pode nos tornar cínicos, incapazes de enxergar o valor simbólico ou emocional das histórias que nos conectam. Há quem acredite que a religião é essencial para a humanidade, e há quem diga que é apenas uma ferramenta de manipulação. Talvez ambos estejam certos, talvez nenhuma resposta seja completa. O fato é que, seja como for, precisamos encontrar maneiras de acreditar, nem que seja em piadas cósmicas ou em bolhas de sabão sagradas. O que não podemos é perder a capacidade de rir e questionar. Capítulo 20. Crer ou não crer. Eis a piada final. E se no fim das contas a piada é justamente tentar encontrar um sentido que não existe? Talvez a existência seja só isso. Um grande improviso onde cada um inventa sua própria versão de Deus, do destino e do porquê de tudo. Talvez todas as religiões estejam erradas, ou todas estejam certas, cada uma a seu modo. A maior lição pode ser simples. Não importa no que você acredita. O que importa é como você vive. Se sua crença ou descrença te faz ser uma pessoa melhor e espalhar gentileza, ótimo! Se te transforma em alguém insuportável que quer impor verdades aos outros, talvez seja a hora de rever seus dogmas. Como dizia o antigo ditado da extinta ordem do espaguete voador: a vida é curta demais para levar qualquer coisa a sério, especialmente a própria vida. Capítulo 21. Como fundar uma seita e não ser preso. Ou ser, mas virar lenda. Toda religião começa como uma ideia maluca que alguém teve, e com sorte, ou marketing, vira um movimento mundial. Mas há uma linha tênue entre profeta e charlatão, e você precisa aprender a caminhar sobre ela sem cair direto na cadeia. Abaixo, um guia prático para fundar uma seita e, talvez, entrar para a história. 1. Crie um nome misterioso e inesquecível. O nome é fundamental. Precisa ser algo que pareça profundo, mas que ninguém saiba exatamente o que significa. Sugestões: a confraria dos sussurros eternos, o pacto das estrelas caídas, o caminho do pé descalço. Com um nome desses, ninguém vai ousar contestar sua seriedade. Afinal, quem duvidaria de uma estrela caída? Segundo a Recrute, fiéis com promessas irresistíveis. Nada atrai mais seguidores do que uma promessa utópica e vagas recompensas espirituais. Se possível, invente algo que as outras religiões não oferecem. No reino de Frúbios não haverá fila em hospitais. A cada oração, um boletim do banco de horas espirituais será enviado diretamente para sua alma. Doando hoje, você ganha um amuleto sagrado de 10% de desconto na eternidade. O segredo é deixar claro que a recompensa não é imediata. Afinal, quem vai cobrar uma utopia prometida para daqui a 3 reencarnações? Terceira escolha: inimigos imaginários para fortalecer a união. Toda seita precisa de um inimigo externo. Pode ser o governo, extraterrestres, pessoas que gostam de abacaxi na pizza, tanto faz. O importante é unir os seguidores contra uma ameaça comum. Cuidado com os agentes do caos que estão disfarçados como cobradores de imposto. A cada selfie postada, você alimenta o deus das vaidades, que enfraquece o nosso mestre invisível. Quanto mais absurdo, mais divertido, e quanto mais divertido, mais fiéis engajados você terá. Capítulo 22. Como escrever seu próprio livro sagrado, com instruções que só você entende. Um bom livro sagrado é essencial para qualquer movimento espiritual duradouro, mas ele não pode ser direto. Não. A regra de ouro é a ambiguidade. Quanto mais enigmático, melhor. O segredo é fazer com que cada frase tenha várias interpretações possíveis. Eis algumas instruções para criar o seu. Use metáforas desconexas. A chave dourada abrirá portas no labirinto de sombras, mas apenas se a lua sorrir ao norte. Coloque passagens contraditórias. Quem deseja encontra, quem busca se perde. Assim você pode justificar qualquer mudança de posição. Adicione números simbólicos. O número 7 sempre é útil. Ninguém sabe porquê, mas todo mundo gosta. Algo como: ao 7º amanhecer, o verdadeiro buscador verá o vazio e nele encontrará tudo. Com um texto assim, seus seguidores passarão a vida inteira tentando entender o que você quis dizer. E jamais terão certeza de nada. Parabéns, você acaba de criar um mistério eterno. Capítulo 23. A psicologia da lavagem cerebral. Como fazer sem parecer que está fazendo.
Você não pode fundar uma religião sem, no mínimo, aprender um pouco sobre manipulação psicológica. Mas a chave é fazer com que seus seguidores acreditem que chegaram às conclusões por conta própria. Aqui vão algumas dicas de ouro. Repetição é poderosa. Repita mantras como: a verdade está dentro de você, até que ninguém mais questione o que isso significa. Crie rituais coletivos. Quando todos fazem algo estranho juntos, como dançar com abacaxis na cabeça, a sensação de pertencimento aumenta. Estabeleça privilégios por nível espiritual. Ofereça sabedorias secretas apenas para quem atingir certos níveis. Isso cria uma sensação de exclusividade, como um programa de milhagem espiritual. O importante é que tudo pareça uma jornada de autodescoberta. Quanto mais seus seguidores sentirem que estão no controle da própria vida, mais facilmente você os controlará. Capítulo 24. Como lidar com o fim do mundo quando ele não acontecer. Cedo ou tarde, toda religião que prevê o fim do mundo enfrenta um pequeno problema. O mundo não acaba. Isso já aconteceu várias vezes, e acredite, sempre tem como dar a volta por cima. Diga que o apocalipse foi adiado por intervenção divina. O mestre invisível ouviu nossas preces e decidiu nos dar mais tempo. Culpe os incrédulos. O fim não veio porque ainda não nos livramos das almas impuras que duvidam. Invente um apocalipse invisível. O mundo espiritual já foi destruído. O que vemos agora é apenas uma ilusão. Se Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, e tantos outros conseguiram sobreviver a profecias falhas, você também consegue? Capítulo 25. A pós-religião. Quando? Até os deuses cansam de ser adorados. E se, um dia, as religiões perderem força porque até os deuses resolveram se aposentar? Imagine se o deus da chuva decide virar consultor em clima digital ou Zulkor, o mestre do caos, abrir um food truck de tacos espaciais. Talvez, no futuro, as pessoas nem precisem de religião. Em vez disso, vão adorar coisas mais tangíveis, influenciadores digitais, marcas de tênis e, claro, robôs aspiradores de pó. E assim como os antigos deuses, esses novos ídolos também trarão suas bênçãos, desde que você pague a mensalidade premium. Conclusão. O último capítulo, ou o começo de outro livro. Este livro pode ter sido uma brincadeira, mas, como toda piada, contém um fundo de verdade. A humanidade sempre buscou algo em que acreditar, e não há nada de errado nisso. O problema começa quando nos levamos a sério demais e esquecemos que, no fundo, tudo é uma grande história que contamos a nós mesmos para entender o mistério da existência. Então, no fim, qual é a lição? Não confie cegamente em nada, nem mesmo neste livro. Questione, ria, invente e, se for preciso, crie sua própria religião. Apenas lembre-se, seja gentil com os outros e nunca subestime o poder de uma boa piada. Pós-fácil, a última bênção de Zulkor, tá? Antes de encerrar, Zulkor pediu para te lembrar. Se um dia você esquecer qual é o sentido da vida, simplesmente vá comer um bom sanduíche, porque afinal, talvez o verdadeiro milagre seja encontrar prazer nas coisas simples, como ketchup e mostarda na medida certa. Amém, shalom, inshallah, e que nunca falte Wi-Fi nos seus dias. Capítulo 26. Religiões que não deram certo. Estudos de casos de decepções espirituais. Nem toda religião criada com boas intenções alcança o sucesso. Às vezes, por excesso de criatividade ou falta de seguidores carismáticos, algumas ideias simplesmente não vingam. Abaixo, uma lista com alguns fracassos espirituais memoráveis. 1. A Ordem dos Vegetais Sagrados. Fundada por um ex-chefe vegano, essa seita acreditava que cada vegetal tinha uma alma e que comer alface era equivalente a cometer um crime espiritual. Eles pregavam a purificação pelos legumes e realizavam batismos com suco de couve. O movimento entrou em colapso quando seus seguidores ficaram fracos por má nutrição e descobriram, com horror, que a couve também poderia sentir dor energética. 2. A Igreja do Botão Vermelho. Os fiéis desta religião acreditavam que apertar um grande botão vermelho, localizado no altar, resolveria todos os problemas da humanidade. Os cultos consistiam em orações intensas seguidas de tentativas coletivas de apertar o botão, mas ele nunca funcionava. A igreja foi desmantelada quando descobriram que o botão era só um enfeite comprado na seção de decoração de uma loja de ferragens. Terceiros, os seguidores do gato cósmico. Essa religião começou na internet, com a crença de que um gato onisciente e invisível controlava o destino do universo. As preces eram feitas com gifs de gatos, e os rituais incluíam oferecer sachês de ração aos espíritos felinos. A seita perdeu força quando o gato líder, chamado Mittens, o Iluminado, foi adotado por uma família e nunca mais apareceu para dar sinais. Capítulo 27. Por que Deus precisa tanto de dinheiro?
Se Deus é onipotente, onipresente e dono de todo o ouro do universo, por que tantas religiões insistem que ele precisa de doações? É curioso que o ser mais poderoso do cosmos dependa do pix de pessoas comuns para sustentar suas obras. Algumas igrejas sugerem que as doações são provas de fé, mas cá entre nós parece mais um plano de negócios do que uma missão espiritual. Como alguém que cria planetas precisa tanto de cédulas de R$ 100, será que Deus tem boletos para pagar? Ou talvez ele esteja guardando para comprar ações do céu na bolsa celestial? E o que acontece se você não doar? Bom, dependendo da religião, as consequências podem variar. Na teologia do Pix Divino, você terá azar por 7 anos. Na igreja do cartão de crédito eterno, você só garante bênçãos se parcelar sua fé em até 12 vezes sem juros. No culto da conta de luz espiritual, sem doação, sua alma pode ser cortada por falta de pagamento e mergulhar na escuridão. Capítulo 28. Quando os deuses também cometem erros. Quem nunca se perguntou, e se os deuses também falharem de vez em quando? Vamos combinar que nem todos os mitos divinos são exemplos de perfeição. A mitologia grega é uma novela cheia de traições e gafes. E os deuses hindus? Eles podem ser superpoderosos, mas vivem em dilemas tão complicados quanto os nossos. Até mesmo nas religiões monoteístas, o cara lá em cima parece ter seus momentos de indecisão. Dilúvio? Uma solução drástica? Não dava para só enviar um e-mail de alerta? Arbusto em chamas para falar com Moisés? O que custava uma ligação mais direta? Livre-arbítrio? Grande ideia, mas talvez uma atualização com menos bugs fosse necessária. Se os deuses podem cometer erros e mesmo assim são venerados, então talvez o ponto não seja ser perfeito. Talvez a moral da história seja: está tudo bem errar, contanto que você tenha um bom marketing depois. Capítulo 29. E se toda religião for uma fanbase? Pense bem, toda religião é uma espécie de fandom com seguidores devotos, símbolos, frases motivacionais e brigas online para ver quem está certo. A única diferença é que, no lugar de astros pop ou séries de TV, as religiões têm deuses e profetas. Algumas comparações são inevitáveis. O cristianismo é tipo uma franquia com vários spin-offs, como o catolicismo, o protestantismo e os mormons. O Islã tem suas expansões, como a tradição sunita e a xiita, cada uma com suas particularidades. Os fiéis do hinduísmo parecem aqueles fãs de sagas complexas, com tantos deuses e lendas que ninguém sabe ao certo quem é o personagem principal. E assim como nos fandoms, os debates religiosos costumam ser intensos, mas no fim, todos concordam que o amor vence, a não ser que você prefira outra religião, aí talvez ganhe só um unfollow espiritual. Capítulo 30, a moral da história, ou algo parecido. Se você chegou até aqui, parabéns! Você sobreviveu a uma jornada de sarcasmo, questionamento e caos espiritual. O ponto principal é este: não importa no que você acredita, desde que isso não te transforme em um chato ou em um tirano. O importante é encontrar significado e, de preferência, espalhar um pouco de alegria ao longo do caminho. A verdade é que nenhuma religião, ideologia ou sistema de crenças tem todas as respostas. E talvez isso seja bom, porque a vida é mais interessante quando é cheia de perguntas sem respostas fáceis. Como dizia Zulkor, é melhor dançar na dúvida do que tropeçar na certeza. Epílogo, final, a última mensagem. Antes de partir, Zulkor pediu que eu te lembrasse de uma coisa importante. Nunca se leve a sério demais. O universo é um lugar grande, estranho e sem sentido, mas com sorte você encontrará algumas boas risadas pelo caminho. E como última bênção, lembre-se, se a vida estiver difícil, sempre há a opção de pedir uma pizza e fingir que tudo está sob controle. Amém, axé, e que o caos sempre esteja a seu favor. Fim, ou será apenas o começo de uma nova crença. Epílogo, a última profecia de Zulkor. Enquanto você fechava este livro, uma chave que você achava perdida foi encontrada de forma misteriosa. Coincidência? Talvez. Mas Zulkor te manda dizer que nada é por acaso e que você deveria verificar de novo no bolso do casaco. Amém, Inshallah, Namastê e que o caos esteja sempre do seu lado.